Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elton Júnior e eu gostaria de conversar com você um pouquinho acerca do filme A Casa do Lago. Então é um filme que estreou aqui no Brasil em 2006. E é um filme de gênero romântico, né? De romance hollywoodiano, né? E tem ali um certo mistério por trás da Casa do Lago. E a gente vai conversar um pouquinho acerca disso, né? A sinopse, se não me falha a memória, diz o seguinte, né? Uma médica solitária conhece um arquiteto frustrado e descobre que eles estão vivendo no mesmo dia, só que em 2 anos diferentes. Então eles vão ali atrás de amadurecer o seu romance, a despeito desta linha temporal, né? A despeito dessa diferença de tempo. Então eu queria conversar com você acerca de três arquétipos, como a gente fala em psicologia, de três arquétipos de três personagens do filme. O primeiro deles é a Kate, que é a Sandra Bullock. O segundo arquétipo é o do Alex, que é o Keanu Reeves. E o terceiro arquétipo é o do Morgan, que é o noivo ali da Kate. E eu me esqueci o nome do ator. Me falhou a memória agora, né? Então o que acontece? Então eu quero trazer esses três arquétipos e eu quero trazer aqui a simbologia da casa, tá bom? Da Casa do Lago, certo? Então olha só. Então o primeiro arquétipo que eu quero conversar com você é o arquétipo do Morgan, que é o noivo barra namorado, né? Namorado barra noivo ali da Kate. E ele nos é apresentado como um cara muito comunicativo, muito expansivo, muito... que ele consegue ali influenciar as pessoas, que ele consegue ali conquistar as pessoas, muito simpático. A gente tem ali uma cena dele logo com o Alex, né, que o cachorrinho acaba fazendo com que os dois se encontrem, e a gente consegue logo perceber ele, pô, muito simpático, eu tô aqui mudando pra essa casa e tal, com minha noiva, com minha namorada, parará, não sei o quê. Então a gente consegue observar logo esse tipo de perfil dele, né? E é bacana, é um perfil legal e tudo mais. Mas no que diz respeito a um relacionamento, ao contato amoroso, ele é o famoso Zé Foba, né? Então ele é o fobão, né? Ele tem ali um contato ansioso obsessivo. Tanto que a Kate vai dizer o seguinte para ele, né? Vai dizer assim: Morgan, quando a gente se conheceu, né, o que acontece? Eu fiquei assustada porque com pouco tempo de relacionamento, a gente já tinha um casamento, a gente já tinha uma casa para morar, a gente já tinha nome de filhos, a gente já tinha uma casa de verão, a gente já tinha até uma aposentadoria. Então a gente já tinha uma vida inteira juntos já no início do relacionamento. Então um arquétipo do Morgan vai ser esse arquétipo ansioso obsessivo, né? Ele tem ali a necessidade de controlar, de projetar, não de projetar com a Kate. E aqui está o problema dele, né? Ele não tem ali uma característica de projetar a relação com a Kate. Ele tem a característica de projetar ele mesmo por conta da sua ansiedade, por conta da sua obsessão. Então ele projeta só e ele espera que alguém se encaixe neste projeto de sonho sozinho. Então por isso que ele assustou a Kate, né? Então ele já tinha todo um projeto de vida e ele quis encaixá-la forçosamente, né? Ele quis colocá-la, submetê-la a isso de maneira forçada e isso a assustou. Então a gente tem muitas pessoas que agem desta maneira, né? No sentido de que elas projetam, elas planejam de repente, elas criam expectativas. Só que são as expectativas delas, logicamente, só que elas não criam, elas não desenvolvem uma relação com a outra pessoa. Então não é a relação de Otton com minha esposa Camila, né? Não é a relação de Otton com Camila. Não, é uma ideia do Otton e Camila precisa se encaixar nesta ideia. E mais do que isso, ela precisa se encaixar urgentemente. Porque se não for urgentemente, então não serve. Por quê? Porque tem um quê narcísico também ali no Morgan. Então, o Morgan ele apresenta este tipo de perfil, que é muito comum, né, no que diz respeito às relações. Né? Eu não estou falando aqui que não é preciso, ou que você, uma pessoa qualquer, precisa deixar de planejar, né, casamento, planejar futuro, planejar relacionamento. Não é isso, mas é que a relação é construída com... Então se não tiver uma pessoa com a qual eu me relaciono,
Então não é relação. Não é relação. Certo? É apenas um indivíduo sugando um outro indivíduo para suprir as suas expectativas. Então a gente tem muitas relações que são pautadas nesta dinâmica afetiva. Então só uma pessoa tem um projeto de vida e a outra ela precisa se encaixar neste projeto de vida, né? Se encaixar, né? Ela precisa ser submissa a este projeto de vida, senão, né? Senão não rola a relação. Então Morgan ele apresenta este tipo de conexão, né? Ansioso, obsessivo. Ele deseja muito rápido ter as coisas, projetar, concretizar aquilo que ele projetou, e ele tem essa característica obsessiva ali meio controladora, no sentido de que ele tem que realizar ali um plano que é dele, que ele imaginou, que ele construiu, que de repente não pode sair daquilo ali. Não pode sair. Então este é o arquétipo do Morgan, né? Agora eu queria falar um pouquinho da Kate, né? Então a Kate, a gente percebe ela no filme como uma mulher, uma médica, né? Uma jovem médica solitária, né? Uma médica solitária, e que ela diz que ela afasta todo mundo, né? Ela afasta todo mundo. Ela diz assim: mantenho toda a distância. O homem que isso daqui é numa crise que ela está tendo, né? Então ela diz assim: mantenho todos à distância, mantenho tudo e todos à distância. O homem que eu nunca vou encontrar, entregaria o meu coração para ele. A Kate, ela tem uma característica, uma máxima até da internet que a gente brinca, ela diz assim, né? Quem eu quero, não me quer. Quem me quer, eu não quero. Então aqui tem a cena que ela está num bar, tá ali no barzinho, e a chefa dela chega e tudo mais. A chefa diz assim: olha, tem que ter alguma razão social para você estar bebendo sozinha depois das 10. Qual é a tua, Kate? Ela fica assim meio na dela, aí a chefa diz assim: eu tenho uma. A minha filha, o meu filho está indo para a faculdade, para não sei o quê. Aí a Kate vai lá e se abre, né? A Kate vai lá e se abre. Aí ela diz assim: cara, eu estou fazendo aqui a análise da minha vida, eu estou fazendo aqui uma reflexão sobre a minha vida, e eu cheguei a uma conclusão de que eu afasto todo mundo. Por que eu afasto todo mundo? Porque a pessoa que me queria eu não quis, que era o Morgan. Então na hora que ele chegou ali, mesmo com o amor disfuncional do Morgan, né? Bora chamar assim, botar amor entre aspas, na hora que ele apresentou isto a Kate, ela o rejeitou, né? Ela o afastou. Por quê? Né? Por quê? Aí aqui entra um aspecto importante do filme, que o pai da Kate tinha uma expectativa, né? Tinha um sonho em relação a Kate, né? E aqui a gente tem muitos filhos que vivem em função de suprir essas expectativas dos pais, tá? Isso daqui é importante, isso daqui é muito importante, tá? Um movimento psicológico muito importante de amadurecimento, tá? Então a Kate, ela tinha essa característica de suprir essa expectativa do pai. O pai tinha o sonho de que ela se tornasse médica. Então, enquanto ela não se tornasse médica, então nada poderia surgir, nada mais poderia surgir, poderia chegar até ela, porque ela bloqueava, ela afastava, porque ela estava ali vivendo em função justamente de agradar o pai, né, de suprir essa expectativa do pai, né? Então, na minha clínica psicológica, não são assim raras as vezes que as pessoas chegam e me dizem assim: Otton, eu tomei tal decisão porque se eu tomasse outra decisão eu ia desapontar meu pai, eu ia decepcionar meu pai ou a minha mãe, eu ia frustrar, e eu não quero desapontá-los, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque ela tem uma carência, ela tem uma dependência afetiva ali, ou então, né, porque ela tem, de repente, ela foi criada nessa pessoa uma imagem de filha perfeita, de filho perfeito. Então, a perfeição, ela implica, muitas vezes, fazer sempre a vontade do outro. Ora, o que seria uma pessoa perfeita para mim, se não a minha própria projeção de uma pessoa? Então, se eu tenho a projeção de uma pessoa, então a projeção é minha, não é a própria pessoa, compreende? E aí a pessoa que recebeu isso, geralmente é uma criança, estou falando aqui
de um contexto de pai e filho, de figuras paternas, de cuidadores e crianças. Então, se eu projeto alguma coisa, então a projeção é minha. Se eu sou pai, a projeção é minha. E a criança, porque ela compreende que ela é perfeitinha, e a perfeição tem justamente um ganho secundário, tem um ganho de atenção, tem um ganho afetivo. Então, esta criança, ela vai ajustar ao máximo a sua biografia, as suas decisões, as suas escolhas para suprir esta projeção que eu coloquei nela. Compreende? Então, por isso é muito difícil, porque chega um certo momento em que isso gera uma tensão existencial muito grande, a pessoa acaba adoecendo. Porque quanto mais a pessoa se afasta do que ela deveria ser, do que ela é, então quanto mais isso se afasta, mais isso gera uma tensão. É tipo isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora eu vou mexer um pouquinho a câmera. Então imagina que quanto mais tu se aproxima, deixa eu botar aqui, ó. Tá vendo aqui esse elástico, né? Essa pulseira. Quanto mais tu se aproxima do ser e dever ser, né? Então aqui tem um dever ser, aqui tem um ser, né? Aqui tem uma projeção daquilo que faz sentido para ti, tem um objetivo daquilo que faz sentido para ti, e aqui tem aquilo que você escolhe na vida real. Então, quanto mais você aproxima essas duas coisas, percebe que menos tenso, menos esticado está o elástico, certo? Agora, quanto mais você afasta, quanto mais você afasta, mais isto gera tensão, tá bom? Então, a Kate, ou uma pessoa que recebeu essa projeção de perfeição, ou tenta suprir uma expectativa do pai ou de qualquer outra pessoa, tá? Ela vai viver em função deste elástico esticado. Porque muitas vezes o que faz sentido para ela, ou seja, o seu dever ser, não é aquilo que ela escolhe. Por quê? Porque ela quer justamente suprir essa expectativa, ela quer corresponder a esta expectativa. E isto gera tensão. E aí ela fica se perguntando muitas vezes, por que eu não sou feliz? Por que eu fico com esse vazio? Por que eu fico ansiosa? Por que eu fico adoecendo? Se eu estou escolhendo, se eu estou suprindo essa necessidade do outro. É porque não é autônomo, é porque não é um eu, não é uma pessoa independente. E no que diz respeito a psicológico, a emocional, a estrutura de personalidade, o ser humano ele deve ser um ser independente. Enquanto ele não alcança isto, ele acaba adoecendo, né? E isso aconteceu com a Kate, né? E por isso ela afastou até o Morgan a priori, né? Ela deu uma afastadinha no Morgan, porque o Morgan chegou com um projeto que invadia, que quebrava esta expectativa dela de corresponder à projeção do pai, de concretizar o sonho que o pai tinha acerca dela. Então esta imagem de perfeição foi ameaçada ali. Quando é ameaçada, ela entra na defensiva e ela se esquiva então do Morgan, né? Então ela fez esse movimento a priori, ela se afastou, né? Mais um pouquinho à frente a gente percebe o amadurecimento dela, no sentido de que depois ela aceita o Morgan de volta. Mas por quê? Porque ela fez essa reflexão bem aqui. Quem eu quero não me quer. Que seria o Alex. Né? Ele me apresentou ser um cara seguro. Olha só. Por isso ela abriria o coração para ele. Né? Porque o Alex, apesar deles amadurecerem a relação através de cartas, então ela encontrou no Alex uma pessoa segura. Então ela encontrou essa segurança, por isso ela conseguiria abrir o coração para ele. Enquanto que o Morgan era muito ansioso, era muito afobado. Isso passa o quê? Insegurança. Isso vai passar insegurança. Aquele homem, aquela mulher que quer muita coisa muito rápido, isso denota um desespero, né? No jogo de conquista, por exemplo, a gente consegue observar muito isso, né? Calma, a gente tem aí os hits amorosos da vida, né? Dizendo assim, não, tu não pode ir rápido demais, porque isso vai denotar desespero, então espera, calma. Então, ou seja, por mais que tenha ali uma ansiedade de querer se conectar, então calma, fica ali devagarzinho, não vai, porque isso mostra desespero, né? E foi justamente isso que sinalizou para Kate, né? E aí a Kate, depois que ela faz esse amadurecimento, que ela percebe, não, cara, eu afasto algumas pessoas por isso, quem eu quero não me quer, né? Eu nunca vou encontrar, então deixa eu sair dessa fantasia aqui de
de que eu nunca vou encontrar aquilo que eu quero, né? Aquele que eu entregaria meu coração, ele não existe na minha realidade, então eu vou parar de alimentar este sonho, eu vou parar de alimentar esta relação e vou de repente voltar para quem me quer, né? Para quem me quer. E aí muita gente tem esse tipo de característica, né? Que é a seguinte, que volta-se para uma relação, aceita uma relação não porque ela faz sentido, mas porque o outro de repente a deseja. Ela não deseja uma pessoa, né? É aquele tipo de escolha que diz assim: ah, mas fulano é tão bom para mim, mas tu gosta dele? Não, mas fulano é tão bom para mim, né? Então é melhor ter o fulaninho que é bom para mim, mesmo que eu não ame, mesmo que eu não a ame, do que não ter ninguém, né? E acaba entrando numa relação e acaba enganando tanto a si quanto o fulaninho e a fulaninha que é bom. Ok? Então a gente tem a Kate a partir dessa lógica. A gente tem o Alex aí, a gente caminhar aqui para o nosso final, no final da nossa aula. A gente tem o Alex, que a gente já percebe que ele tem uma relação ali conturbada com o pai. Então logo no início a gente percebe que ele é um arquiteto, ele está projetando ali um condomínio e a gente já percebe que ele vai visitar lá o irmão, visitar o pai e tal, não sei o que. A gente já percebe que ele tem uma relação conturbada ali com o pai. Por quê? O pai, um cara parece muito narcisista, né? Se dedicou ao seu trabalho, né? Se dedicou à sua obra, né? Ele se dedicou ali única e exclusivamente ao trabalho. E ele abandonou a família, né? Então aquela pessoa que é o workaholic, né? Então ele foi um arquiteto muito reconhecido lá na cidade, muito famoso no país, só que ele deixou de lado a família. E o Alex parece que não perdoou ele por conta disso. Tanto que tem uma cena ali depois que ele morre, que o pai morre, o Alex vai lá e fala assim: cara, papai sabia construir uma casa como ninguém, que é a casa do lago, que eu vou já falar a simbologia dela. Só que ele não sabia construir um lar, ele não soube construir um lar. Então ele sabia construir uma casa muito bem, muito assim, perfeita, mas ele não sabia, ele não soube construir um lar, né? Então o Alex, ele tinha esse trauma, ele desejava ser reconhecido afetivamente pelo pai. Tanto que em uma conversa que eles têm juntos ali, o Alex e o pai, eles estão ali conversando e o Alex fala assim: cara, eu me afastei de vocês porque eu queria resolver aquilo que eu tenho contra ti. Aí o pai vai lá e pergunta: aí tu resolveu? Aí ele diz assim: não resolvi. Ou seja, o trauma ainda estava ali instalado. Então o Alex é um arquétipo de pessoas que não recebem o afeto de figuras paternas, tá? Que tem ali até uma ideia de rejeição. Então isso pode até tornar uma criança ansiosa, né? Essa ideia de rejeição, né? Esse pensamento acerca de um sentimento de rejeição, né? Então o pai, ele sai de casa e não volta. A criança interpreta isso como: meu pai não gosta de mim. Não interpreta isso como, sei lá, não deu certo a relação do pai com a mãe, o pai, ele é egoísta. Não, né? A criança interpreta como: meu pai não me ama. Aí, desta maneira foi que o Alex interpretou esta saída do pai da casa, né? Então interpretou desta maneira, desta forma. Portanto, o Alex, ele tinha ali o desejo, ele tinha um desejo de ser reconhecido pelo pai. Então este era o sintoma do Alex, né? Se a gente fosse trazer aqui uma análise psicanalítica, né? da psicologia profunda, então ele desejava o afeto do pai. Desejava o afeto do pai. Portanto, ele voltava toda a sua energia para isto, para este desejo. Tá? Então, ele mobilizava tudo para este desejo. Ele tentava fugir do sintoma. Ele tentou se afastar, né? Vou para outra cidade, vou trabalhar em outro lugar, vou trabalhar numa área. Até como se fosse ali uma confrontação com o pai. Compreende? Porque o pai, ele era um arquiteto maravilhoso, muito conceituado, e ele valorizava ali o belo. Tanto que eles têm uma discussão ali sobre a luz do museu, né? Você assistiu ao filme, você deve lembrar disso. Se você não assistiu, depois assiste lá. Não consigo aqui, no tempo que a gente tem,
trabalhar esse parêntese, mas ele tem ali uma conversa sobre a luz de um prédio, né, do museu lá de Barcelona e do museu de Tóquio. E então o pai, ele tinha essa característica, assim, ele era realmente uma pessoa competente, né? Então ele valorizava o belo. Então uma arquitetura até um pouco mais antiga do que é uma arquitetura moderna, que é uma arquitetura completamente utilitarista, completamente funcional. Então a arquitetura moderna, ela valoriza apenas a sua utilidade. Então um condomínio moderno, um prédio moderno, uma casa moderna é feio. São feios, são construções feias. Tá? São construções feias, não vai me dizer que é bonito. Eu estou olhando aqui na janela do meu quarto aqui, no meu apartamento, e estou olhando aqui várias casinhas. E são casas extremamente feias. Casas feias, não tem nada de belo nessas construções. Até o bloco aqui do meu apartamento, se bem que o bloco do meu apartamento é inspirado ali numa arquitetura grega, ele é um pouquinho bonitinho assim a fachada. Mas de resto, assim, em regra, a arquitetura moderna é feia, é utilitarista. Ela valoriza a utilidade em detrimento da beleza. Acabou. É diferente da arquitetura mais antiga, a arquitetura clássica que valorizava o belo, certo? Você pode prestar atenção em relação a isso. Então, o pai do Alex, ele valorizava esse belo. E o Alex, ele faz o quê? Ele vai e se torna um construtor que trabalha com essas casinhas que são feias. Entende? Até o movimento psicológico do Alex, ele vai lá e fala assim, esse negócio de meu pai aí de valorizar a arquitetura bela é besteira. Eu vou trabalhar aqui com uma arquitetura utilitarista, né? Como se fosse ali uma maneira de confronto, né? De confrontar o pai, né? Para poder tentar justamente ali se vingar, ou tentar ali ter uma compensação pela falta de afeto, ou tão somente como uma tentativa de chamar a atenção. Então eu vou chamar a atenção do meu pai ao trabalhar com aquilo que ele não gosta. Ou seja, eu vou fazer uma raivinha para o meu pai. Eu vou fazer uma raivinha para o meu pai para poder chamar a atenção dele. Chamar a atenção dele. Pura e simplesmente. Então eu vou fazer a raivinha para o meu pai para poder eu chamar a atenção dele, para poder ver se ele me reconhece enquanto ser. Ora, vamos dizer que isso não é um movimento de uma criança, é um movimento infantil, não é verdade? Quantas vezes uma criança, tu fala, se tu tem filhos, tu já teve uma experiência de conviver com filho de amigos ou com filho de parentes, então talvez tu já tenha percebido isso. O pai vai lá e diz assim, a mãe vai lá e diz assim, meu filho não faz isso e tal. Aí a criança vai lá e faz, no sentido de que ela precisa chamar essa atenção para poder ter este reconhecimento, para poder ter esta atenção. Então este foi o movimento do Alex, né? Ele fez isso, né? Ele teve esta característica de ir fazer alguma coisa que de repente chamaria a atenção do pai para poder obter esse reconhecimento do pai, né? Então ele fez este movimento e é um movimento ali muito característico, beleza? Então eu vou parar aqui, dar uma encerradinha no vídeo aqui e eu vou continuar numa parte 2, o amadurecimento do Alex e, logicamente, o encontro, né? A relação em si do Alex e da Kate e como a relação proporcionou o amadurecimento, tanto do Alex quanto da Kate, tá bom? Então fica atento aí à nossa próxima aula. Tchau!